logo existo. Certamente você já ouviu essa frase. O autor é René Descartes, um dos filósofos mais famosos, além de ser matemático e cientista. Durante mais de 3 séculos, nenhum dos seus biógrafos questionou a afirmação de que ele teria morrido de pneumonia. No entanto, em 1980, alguém propôs uma nova e surpreendente versão para sua morte. Se você ainda não se inscreveu, clica agora para se inscrever e não perder nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere se tornar um membro do canal e ter acesso a conteúdos especialmente preparados para os mochileiros, desbravadores e viajantes dessa turma. Me ajude a crescer essa comunidade de curiosos. Esse é o último vídeo do 2º ano do canal e estou muito feliz com a jornada até aqui. Espero chegar ainda mais longe junto com vocês. Agradeço imensamente a todos que me acompanham. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Será que René Descartes foi acometido por uma simples pneumonia? Ou há mais mistérios em sua morte e segredos ocultos nas páginas do tempo? Se você fizer uma visita à igreja Saint-Germain-des-Prés, no Quartier Latin, em Paris, quando os seus olhos se acostumarem à pouca luz das velas, poderá reparar uma placa de mármore perto do chão de uma capelinha lateral, onde está gravado o nome René Descartes. Ali repousam os restos mortais do famoso filósofo. René Descartes nasceu em 31 de março de 1596 em La Haye-en-Touraine, no centro da França, e faleceu em 11 de fevereiro de 1650, na corte real da Suécia, em Estocolmo. A causa da morte, como oficialmente anunciada, amplamente aceita naquela época, foi pneumonia. Descartes adquiriu fama como cientista ao duvidar e em seguida investigar meticulosamente coisas em que geralmente se acreditava. Afinal, tudo vem daí, de alguém curioso o suficiente para mexer no que está convenientemente tranquilo. Se alguém morresse, Descartes era o primeiro a pôr em dúvida as explicações simples e seguir pistas que levassem a possíveis alternativas. Na verdade, nos dias que se seguiram à morte de Descartes, circulou um boato nos arredores do palácio e nas ruas de Estocolmo de que o conhecido homem das letras, hóspede da rainha Cristina da Suécia, teria sido envenenado. Como na maioria das cortes europeias daquele tempo, o Palácio Real de Estocolmo era um viveiro de boatos. Os rumores sobre a morte do visitante francês somente se dissiparam aos poucos, e mesmo assim, só quando a brilhante, agitada e jovem rainha ofereceu ao país e, na verdade, a toda a Europa um motivo de falatório muito mais excitante, que eu vou contar um pouco mais pra frente. Além disso, ninguém foi capaz de identificar um suspeito ou um motivo para tirarem a vida de Descartes. E assim, a causa oficial da morte entrou para os livros de história, com os biógrafos comentando com tristeza o fim prematuro de uma carreira brilhante e a ironia de uma vida terminada em um país tão distante de sua terra natal. Mas onde começa a vida dessa mente brilhante? René Descartes nasceu em uma família provinciana, o que hoje chamaríamos de classe média alta. Seu pai era advogado e juiz, e ele poderia contar, quando adulto, com o rendimento dos bens que herdaria. Desde criança, ele passava a vida fazendo perguntas, o que levou o pai a chamá-lo de pequeno filósofo. Em 1604, aos 8 anos de idade, foi enviado para um novo colégio. Colégio esse que foi doado pelo rei Henrique IV a La Flèche, uma comuna francesa situada às margens do rio Loire. Lá, em uma das mais célebres escolas europeias, Descartes foi educado por padres jesuítas e ficou aos cuidados do padre Charlie, que viria a ser como um segundo pai para ele.
Durante os 10 anos em La Flèche, Descartes se dedicou aos estudos de autores clássicos gregos e latinos, aperfeiçoou suas habilidades na escrita em francês e latim, estudou música, artes dramáticas e dominou atividades cavaleirescas como equitação e esgrima. Com o tempo, seu interesse se voltou para as ciências, que naquela época eram amplamente baseadas nas teorias aristotélicas interpretadas pelos estudiosos medievais. No entanto, o currículo da escola dos jesuítas incluía também os mais recentes avanços da matemática e astronomia. A sede de conhecimento de Descartes era insaciável e ele sempre buscava ir além dos limites do conhecimento da época. Descobrindo erros e contradições nas matérias ensinadas pelos professores, ele passou a recusar aceitar a explicação das coisas e acontecimentos como meros desígnios de Deus. Também passou a confrontar as lacunas no mapa do conhecimento mundial. Depois disso, após mais 2 anos na Universidade de Poitiers, graduou-se em Direito em 1616. Aqui terminaram os estudos formais de Descartes, mas ele não queria a carreira de advogado, como era esperado por seu pai, que passou a menosprezá-lo mais tarde como alguém destinado apenas a ter um diploma encadernado em couro e sem utilidade. Mas a real é que o caminho de Descartes não se bastava em uma vida meramente contemplativa de um estudioso. Pelo contrário, anunciou seu plano de buscar conhecimento através de viagens e observação para aprender com o que chamava de o livro do mundo. Em 1618 eclodiu o conflito que ficaria conhecido como Guerra dos 30 Anos, lançando a Europa em uma das suas crises mais profundas. Originada como uma disputa entre católicos e protestantes na Boêmia, essa guerra evoluiu para conflitos de conquista entre Suécia e França em território germânico. Curiosamente, esse conflito devastador ofereceu a Descartes a oportunidade necessária para perseguir seu ambicioso objetivo de buscar a verdade e a sabedoria além das paredes da universidade. Entre 1618 e 1628, ele viajou pela Europa em meio aos combates. Apesar de estar presente na decisiva Batalha de Monte Branco, perto de Praga, em novembro de 1620, Descartes viu pouca atuação militar e considerava tudo aquilo ocioso e um tédio. A sua experiência mais profunda dessa década ocorreu em 10 de novembro de 1619 em Ulm, na Alemanha. Absorto em meditação, Descartes concebeu a ideia de uma ciência universal única, capaz de resolver todos os problemas de forma geral. Nessa noite, teve 3 sonhos significativos. No primeiro, estava mancando em busca de abrigo numa igreja. No segundo, enfrentava uma tempestade violenta. E no terceiro, lia em um livro latino as palavras que significavam que tipo de vida devo seguir. Convenceu-se de que os sonhos indicavam que o seu objetivo da vida era descobrir e dominar essa ciência universal. Quando não estava viajando, Descartes tinha sua residência em Paris, onde começou a ganhar fama como um pensador profundo e imaginativo. Em uma reunião de estudiosos, ele conseguiu refutar o proponente de uma nova filosofia com argumentos tão precisos que pareciam uma prova matemática de sua oposição. Uma figura eclesiástica proeminente disse a Descartes que ele tinha a obrigação de usar seu intelecto para contemplar a busca do conhecimento que havia iniciado. No entanto, a capital francesa era um local de muitas distrações e no outono de 1628 ele viajou primeiro para o norte da França e depois para a Holanda, onde viveria pelos próximos 20 anos. Estabeleceu lá uma relação pessoal com uma criada holandesa chamada Ellen, que lhe deu uma filha, mas infelizmente essa filha teve uma morte prematura que ocorreu em 1640 com apenas 5 anos de idade. Essa perda foi um golpe muito duro para o filósofo. Mas em geral, Descartes levou uma vida solitária de estudioso na Holanda. Passou anos estudando, meditando e se correspondendo com outros grandes pensadores da época e finalmente escrevendo e publicando as obras que o consagrariam como um dos filósofos mais influentes da história. Em 1633, Descartes concluiu o primeiro rascunho de um extenso trabalho que ele intitulou de Le Monde, O Mundo,
Contudo, nessa época, chegou a notícia de que o astrônomo Galileu Galilei havia sido condenado pela Igreja Católica de Roma por apoiar a teoria de que a Terra girava em torno do Sol, posição também defendida por Descartes. Por isso, ele deixou de lado seu manuscrito e dedicou os 3 anos seguintes à redação de um livro que definia seu método científico, mas de uma forma que esperava ser aceita pelos teólogos da Igreja. Em uma época em que a maioria dos livros eruditos era escrita em latim, Descartes publicou sua obra em francês, intitulada Discurso sobre o Método. Apesar disso, a frase pela qual ele é mais lembrado, penso, logo existo, ficou famosa em latim, cogito ergo sum. O discurso de Descartes de 1637 estabelecia 4 regras para a investigação científica. A primeira regra era não aceitar como verdadeira qualquer coisa que não fosse claramente verdadeira. A segunda era dividir as dificuldades em tantas partes quanto possíveis. A terceira, começar resolvendo os problemas mais simples e avançar passo a passo até os mais difíceis. E a quarta, revisar todas as conclusões e garantir de que nada foi esquecido. Descartes aplicou esses métodos a 3 áreas principais: ótica, onde formulou a lei da refração, clima, buscando uma explicação científica, e matemática, contribuindo para o desenvolvimento da geometria analítica. O método de Descartes representava uma doutrina revolucionária em uma época em que era comum cientistas e filósofos justificarem suas teorias com citações da Bíblia e obras de padres da Igreja. Descartes, por ter uma abordagem mais realista e ideias distintas, rapidamente enfrentou muitas críticas. Apesar de seu zelo em permanecer fiel ao catolicismo, Descartes viu os seus discursos e trabalhos da década de 1640 serem incluídos na lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Apesar disso, ele também contou com muitos simpatizantes influentes, como a rainha Cristina da Suécia. Cristina, que ascendeu ao trono aos 6 anos de idade em 1632, após a morte de seu pai, o rei Gustavo II, e nesse tempo um regente governou em seu lugar, enquanto ela era educada de maneira incomum para uma mulher, seguindo a educação típica de meninos. Foi coroada de fato em 1644 aos 18 anos e ela estava empenhada em melhorar a imagem do seu país. Transformou sua corte em um centro de arte e ensino no norte da Europa, atraindo músicos e artistas da Alemanha e Itália. Entre esses intelectuais, Descartes se destacava como uma estrela. A rainha estava determinada a trazer o famoso filósofo francês de seu exílio voluntário na Holanda e instalá-lo como filósofo residente em sua corte em Estocolmo. Após uma certa relutância inicial, Descartes, aos 53 anos, cedeu à pressão de Cristina e, no outono de 1649, embarcou em um navio em direção ao que ele descrevia como a terra dos ursos entre rochas e gelo. O esforço da rainha em transformar a Suécia em um país que promove arte e educação parece ter sido bem sucedido. Embora a Suécia não esteja sempre no topo de todos os rankings globais de educação, é considerado um exemplo positivo de um sistema educacional bem sucedido, especialmente em termos de equidade, inclusão e qualidade geral. O país valoriza a igualdade de oportunidade na educação, possui recursos adequados e professores qualificados. Além disso, há um forte envolvimento pessoal e social dos alunos com foco em aspectos de saúde mental, habilidades sociais e bem-estar geral, sem mencionar o estímulo à pesquisa e inovação, o que faz da Suécia líder em educação de alta qualidade. Descartes foi recebido com toda a pompa em Estocolmo e logo recebeu a tarefa de escrever versos em francês para um balé. No entanto, sua principal obrigação era dar aulas para a jovem rainha às 5 horas da manhã, um horário que ele detestou. Foi um sacrifício penoso para alguém acostumado a dormir 10 horas por noite e que geralmente passava suas manhãs na cama lendo e pensando.
Ele achou a sua jovem aluna inteligente e genuína em seu desejo de aprender. Cristina não era uma pensadora profunda e a vida na corte oferecia pouco estímulo intelectual para o filósofo. Além disso, o inverno se revelou extremamente duro para ele, um período que ele descreveu em suas queixas que até os pensamentos pareciam se congelar. Em 1º de fevereiro de 1650, apenas 4 meses após a sua chegada à Suécia, Descartes contraiu um resfriado que se transformou em pneumonia. Ao menos foi o que se disse na época. 10 dias depois, ele faleceu. Católico em uma Suécia predominantemente protestante, Descartes foi enterrado no cemitério destinado a crianças não batizadas. Em sua lápide, o embaixador francês ordenou a gravação de uma inscrição enigmática que dizia: "Ele repeliu os ataques de seus rivais com a inocência da sua vida." Quem eram esses rivais? Certamente, outros cortesãos poderiam ter razões para invejar a atenção dada a um estrangeiro visitante. Descartes claramente se destacava entre os sábios e artistas que Cristina havia traído para Estocolmo. Mas havia também motivos religiosos para afastá-lo. A rainha protestante tinha interesses secretos pelo catolicismo e é suposto que tenha escrito ao Papa posteriormente, recebendo 2 emissários secretos de Roma. Será que Descartes influenciou a rainha em sua busca espiritual? Muitos em Estocolmo poderiam temer seu poder sobre a jovem e impressionável soberana, dando assim fortes motivos para querer a sua partida. Os rumores de crime da morte de Descartes não perduraram muito, pois naquele ano ocorreram eventos mais marcantes na Suécia. A rainha Cristina enfrentava conflitos com o seu parlamento e resistia às pressões de seus conselheiros para se casar e gerar um herdeiro ao trono. Em vez disso, ela designou seu primo Carlos como herdeiro. Revelando sua dificuldade em se adaptar ao cargo, a rainha começou a insinuar sua inclinação para abdicar. 4 anos depois, aos 28 anos, chocou a Europa ao realmente abdicar do trono e se converter ao catolicismo, deixando a Suécia para viver na Itália. Esses eventos tão incomuns para a época e protagonizados por uma rainha acabaram por ofuscar os eventos relacionados à morte de Descartes. Os historiadores ainda não conseguiram explicar completamente essa estranha decisão de Cristina. Alguns argumentam que a rigidez da ortodoxia protestante não correspondia à curiosidade intelectual da jovem rainha. Talvez ela tenha sido atraída pela complexidade das ideias religiosas de Descartes, embora não haja evidências que ele tenha pessoalmente influenciado sua conversão. Outros sugerem que alguém tão interessado nas artes como Cristina provavelmente encontraria mais satisfação no ambiente culturalmente rico da Itália, embora ela tenha retornado à Suécia algumas vezes para administrar suas propriedades e negócios. A partir de então, Cristina passou a ser vista com desconfiança por seus compatriotas. Na Itália, especulou-se sobre torná-la rainha de Nápoles ou da Polônia, mas essas ideias não se concretizaram. Em vez disso, Cristina estabeleceu sua própria corte no exílio em Roma, onde viveu até a sua morte 35 anos depois, levando consigo o segredo de sua vida peculiar. Já bem mais tarde, cerca de 16 anos depois, a França reivindicou os restos mortais de seu filho ilustre. Em 1666, os ossos de Descartes foram exumados, colocados em um caixão de cobre e transportados para Paris, onde foram sepultados na abadia de Saint-Geneviève. Durante a Revolução Francesa, no final do século seguinte, os restos mortais foram novamente desenterrados com a intenção de serem transferidos para o Panteão, para a imponente basílica dedicada a pensadores e escritores notáveis do país. Entretanto, o caixão de Descartes acabou sendo levado para a abadia de Saint-Germain-des-Prés. Aqui, nessa transferência, aconteceu uma descoberta no mínimo desconcertante. Antes de ser colocado em seu novo local, o caixão foi aberto, revelando que o crânio de Descartes havia desaparecido. Mais tarde, o crânio apareceu em um leilão na Suécia. Presume-se que a cabeça tenha sido separada durante o primeiro translado dos restos mortais. Mais tarde, o crânio foi levado de volta para a França e desde 1878 está em exibição no Musée de l'Homme, em Paris. Até hoje, a cabeça e o corpo de René Descartes permanecem separados pelas águas do rio Sena.
Em 1980, 330 anos depois, o editor e cientista alemão Eike Peijs examinava a correspondência de seu antepassado seiscentista Wilhelm Piso nos arquivos da Universidade de Leiden, na Holanda, quando supostamente se deparou com um testemunho ocular da morte de Descartes. Tratava-se de uma carta escrita pelo médico da rainha Cristina chamado Johann van Wullen a Piso, um colega médico daqueles tempos. Segundo o que foi anunciado na época, Descartes teria morrido de pneumonia no princípio de 1650. Essa doença começa com arrepios e ataques de tremores, febre alta e fortes dores pelo peito, sintomas de tosse, falta de ar, expectoração de cor ferruginosa. No entanto, a carta escrita na época pelo médico da corte apresentava um quadro totalmente diferente do estado do filósofo. A carta começava com ele dizendo: Como sabe, Descartes chegou há vários meses à Suécia para prestar os seus respeitos à sua Sereníssima Alteza, a Rainha. Agora mesmo, 4 horas antes do alvorecer, este homem acaba de exalar seu último suspiro. A rainha quis ver a carta antes de eu mandar. Quis saber o que eu escrever aos meus amigos sobre a morte de Descartes e deu-me ordens rigorosas para que não deixasse as cartas caírem em mãos estranhas. Curioso, Peijs continuou a ler e o que se seguia era uma descrição detalhada da doença final de Descartes. Durante os 2 primeiros dias, ele dormiu profundamente. Não tomou nada, não comeu, nem bebeu nada e nem tomou remédio. No 3º e 4º dias, não conseguiu dormir. Esteve muito agitado. Também não comeu nem tomou medicamentos. No 5º dia, fui chamado para vê-lo, mas Descartes não quis ser tratado por mim. Uma vez que os sinais da aproximação da morte eram óbvios, fiquei feliz por não precisar pôr as mãos no doente. Passados os 5º e 6º dias, queixou-se de tonturas e de uma febre interna. No 8º dia, apareceram soluços e vômitos de cor escura. Depois, uma respiração irregular e um olhar vago. Todos prenúncios da morte. No 9º dia, o descontrole era total. E no 10º de manhã cedo, ele entregava a alma a Deus. Essa descrição da fase terminal de Descartes condizia, na realidade, com sintomas de envenenamento por arsênico, muito mais do que os de pneumonia. Se formos acreditar piamente na carta de von Wullen, Descartes poderia ter sido assassinado. O cientista Eike Peijs se perguntava por que razão o médico da corte sueca achou necessário escrever a seu colega na Holanda sobre o andamento de uma doença tão comum como pneumonia, e por que se preocupou a própria rainha em censurar as notícias da morte de seu famoso hóspede. Querendo uma segunda opinião, traduziu a carta, omitiu nomes, lugares e datas e entregou a um patologista criminal. E o veredito foi: os sintomas descritos na carta de von Wullen eram os de envenenamento agudo por arsênico. Devido às lesões que causa no trato intestinal, esse envenenamento provoca enjoos e dores no estômago. As mucosas incham, os vasos sanguíneos se rompem e o sangue misturado com os ácidos gástricos formam uma massa escura que é excretada pelos intestinos ou pela boca. E esses claramente não são os sintomas que geralmente caracterizam uma pneumonia. Como se faz para solucionar um crime acontecido há 3 séculos? Há pouca probabilidade de se encontrar o culpado e é impossível um julgamento. Mas seria possível obter provas, pois o arsênico deposita-se nos ossos, unhas e cabelos da vítima e pode ser detectado muito tempo depois da morte. Deveriam os restos mortais de Descartes serem exumados mais uma vez? Muita gente protestaria contra mais essa violação por tão remota possibilidade de se descobrir um crime praticado há tanto tempo. Quanto a descobrir se houve realmente um crime na morte do filósofo, as esperanças parecem nulas. Contudo, Descartes foi o primeiro baluarte da investigação científica, aplicando as regras que ele próprio estabeleceu no seu discurso do método. Pode-se dizer que, primeiro, não está bem esclarecida a morte por pneumonia. Segundo, o problema podia dividir-se em pelo menos 4 partes. Terá Descartes sido envenenado? Como, por quem e por quê? Terceiro, o problema mais simples era a causa da morte, o que poderia ser averiguado antes dos outros mais difíceis e talvez insolúveis. E
quarto, uma revisão das conclusões para garantir que não tenham sido cometidos erros. Poderia concretizar-se numa fascinante nota de pé de página da história e numa interessante conclusão à biografia de um dos mais profundos pensadores. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. René Descartes, esse influente filósofo e matemático do século XVII, deixou um legado marcante em diferentes áreas do conhecimento. Ele é conhecido por desenvolver o método cartesiano, que enfatiza a razão e a dúvida metódica na busca pelo conhecimento. Sua visão dualista mente e corpo influenciou a filosofia da mente e da psicologia. Além disso, Descartes contribuiu significativamente para a matemática com a geometria analítica, unindo álgebra e geometria. Sua visão mecanicista do mundo também teve impacto na ciência, ao considerar que fenômenos naturais poderiam ser explicados por leis matemáticas e princípios mecânicos. Essas contribuições fundamentais de Descartes moldaram a filosofia, a matemática e a ciência moderna. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de René Descartes, pode ter certeza que utiliza algumas coisas que ele deixou como legado na sua vida. Nessa semana, ao comentar com meu marido enquanto estávamos andando na rua, eu estava contando que dei uma solução para um problema da minha mãe e eu disse a ela: mãe, vamos resolver as coisas por partes. Primeiro vamos resolver o que está mais fácil, o que pode ser resolvido agora, e depois pensamos no resto. Isso é muito um ensinamento de Descartes. E eu mesma não sabia disso até fazer o roteiro desse vídeo. E também, quem nunca ouviu a famosa frase penso, logo existo? Devemos nos questionar, fazer perguntas. Não devemos aceitar explicações apenas porque é assim que é. O mundo evolui e transcende quando existem pessoas curiosas, dispostas a questionar e buscar respostas das mais diversas maneiras. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, comentem o que acharam dessa história, compartilhem com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Esse é, como já falei, o último vídeo do segundo ano desse canal. Espero que tenhamos muitos anos à frente com mais histórias incríveis. Se ainda não são inscritos, cliquem para se inscrever e deem a sua inscrição como presente de aniversário do canal. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, desejo a todos vocês uma ótima semana e até o próximo vídeo.